Meu nome é Hanna Garcia, eu sou aluna da A6, do sexto período. Estou aqui fazendo um trabalho de direito empresarial. Vou explicar um pouco melhor sobre a falência. A falência, ela é encontrada na Lei 11.101 de 2005. É quando a empresa está numa crise insanável. Aí sim, é o começo da falência. É quando a empresa pode decretar a falência. E essa lei, ela deixa muito bem claro quem são os sujeitos que podem chegar a falir. Que é como diz no artigo 1º, que diz assim: esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e sociedades empresárias. Já nesse artigo já diz quem somente é considerado empresários no direito brasileiro. Porém, também pode chegar a falir o empresário individual, a EIRELI e as sociedades empresárias. Já no artigo 2, ele diz que esta lei não se aplica a empresas públicas e a sociedade de economia mista. Essas empresas elas não poderão chegar a falir. Somente o empresário pode falir, mas o pedido de falência ele pode ser feito por qualquer pessoa comum, desde que esteja os requisitos básicos que a lei traz. Quais são os requisitos básicos que a lei traz? Um deles é a autofalência, que a gente encontra no artigo 97, inciso 1. A autofalência é quando um empresário, o próprio devedor, ele apresenta o pedido de falência. O segundo requisito é o cônjuge herdeiro ou inventariante do empresário. É quando só eles são capazes de pedir o pedido de falência. Mas nesse caso é bom frisar isso. Só pode ser para empresário individual. Por que empresário individual? Porque só ele tem a dívida. Não vai ter outras pessoas para entrar no conflito. Entendeu? Então é mais fácil resolver essa questão. E também o sócio da devedora, que normalmente é raro acontecer isso. Acontece no caso de que, às vezes, um empresário se desentenderam, aí um quer prejudicar o outro, entendeu? Mas 99% as partes se resolvem com um acordo entre eles, que é um pedido de dissolução. Como assim dissolução? Dissolução assim, não são sócios? Um sai, o outro fica, normalmente na empresa. E também nós devemos prestar atenção no fórum competente. O que significa fórum competente? O fórum competente é onde a gente vai tramitar toda a ação, todo o processo. Competente, ele sempre vai ser onde o empresário, o subestabelecimento for sempre em maior volume. Não é obrigatório se for uma sede ou uma filial, é onde tem um maior volume de negócios, entendeu? Independente se sede ou filial. Aí vamos falar um pouco mais sobre a insolvência. O que é a insolvência? A insolvência também é um dos requisitos, que às vezes o empresário ele tem mais dívida do que os patrimônios. Então, para não calcular muito, não ficar aquele problema para o legislador, ele criou uma insolvência presumida. Entende que ele está insolvente sem necessariamente fazer aquela conta grande. Ele tem que ter os três requisitos, que é a impontualidade injustificada, a execução frustrada e os atos de falência. Tem que ter esses três. E também, você tem 10 dias para contestar a decisão. Esses 10 dias, ele é em 10 dias úteis, por ele ser um prazo processual, ele não é um prazo material. Então, a gente usa o CPC subsidiariamente. Então, a gente tem 10 dias úteis para recorrer. O juiz pode negar ou pode proceder.
Quando o juiz ele nega, ele vai proferir uma sentença degeneratória. O que é uma sentença degeneratória do pedido? Ele é marcado pelo o fim e pode ser baseado em duas hipóteses. Imprudência do pedido, que é quando o juiz entende que existem razões de direito que impeça. E lembrando mais que todas as custas são pagas pelo o autor, todas as custas processuais. Ou a realização de depósito elesivo. Agora, se o juiz decretar a falência, ele vai proferir uma sentença de decretação de falência. É quando o pedido de falência for procedente. Aí ele vai marcar o início da fase falimentar. Mesmo, nós tivemos várias empresas que fecharam as portas, como a Itautec, que era uma empresa 100% de automação comercial e bancária, que ela atuava no Brasil desde 1979. Aí temos a Ultralar, nós temos a loja do Cal, a loja dos Brasileiros, a loja de Arapuã. Nós tivemos várias empresas que ninguém nunca achou que iria haver falência, mas que houve. Pois para uma empresa falir, ela tem que ter passado por alguns fatores. Um desses fatores é não analisar o mercado antes de abrir um negócio. Às vezes, por exemplo, você abre uma empresa de um certo ramo onde sabe que ali ninguém vai procurar. Como também ficar sem recursos financeiros, você abrir uma empresa, investir todo o dinheiro e não ter como ter rendimento. Outra coisa que é não atender a necessidade do público-alvo. Outro exemplo é dispensar o marketing. O marketing é tudo numa empresa, porque quem vai procurar uma coisa gosta de ver exemplos, de ver as fotos, de ver tudo, entendeu? O portfólio da empresa. Outra coisa é não acompanhar a tendência dos mercados. Por exemplo, vamos dizer a Kodak. A Kodak, ela era aquela empresa mais antiga, daquelas fotografias mais antigas, entendeu? Não quis acompanhar o mercado. E outra coisa é você não investir nas ferramentas adequadas. Nós evitamos entrar na falência cortando os gastos desnecessários, identificando os erros cometidos, você conseguir renegociar os prazos e valores das dívidas e buscar sempre inovar nos produtos, inovar nos serviços. É muito fácil falar, mas na hora da prática, quando você vira uma empresa mesmo, você tem que ter todo esse apoio planejatório para sua empresa seguir adiante, para não chegar ao ato da falência. E um exemplo, uma coisa assim que a gente fica muito preocupada, quando nós somos empregados de uma empresa, quando a empresa chega a falir, nós temos que procurar imediatamente um advogado trabalhista ou um sindicato para solicitar uma demissão em juízo e tentar assegurar que as suas verbas rescisórias sejam pagas.